Fala, meu povo, a paz do Senhor Jesus Cristo. Quero falar sobre uma frase aqui bem conhecida. Por que as igrejas, os cristãos, usam a expressão aceitar Jesus ou receber Jesus como Salvador da sua vida ou da sua alma? Aqui no livro de João, capítulo 3, versículo 16, uma palavra bem conhecida, diz da seguinte maneira, está escrito, né? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. E a condenação é esta, que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Porque todo aquele que faz o mal aborrece a luz e não vem para a luz para que as suas obras não sejam reprovadas. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. Pessoal, é o seguinte, nós cristãos, através das Escrituras Sagradas, acreditamos que o ser humano ele é condenado devido ao pecado que Adão cometeu. No livro de Gênesis fala sobre o pecado de Adão. Ele comeu do fruto proibido e através do seu pecado entrou a condenação para a humanidade. Através desse pecado de Adão entrou a morte, tanto física como espiritual, né? Porque o pecado traz suas consequências. Porém, como Deus amou o mundo de tal maneira, Deus amou as pessoas de tal forma, Ele deu o seu Filho Jesus Cristo como sacrifício para a salvação da humanidade, para remir os pecados daqueles que se encontram perdidos, todos os seres humanos, porque todos são filhos de Adão, todos nós somos descendentes do primeiro homem que viveu sobre a face da terra. Então, através do pecado de Adão, veio as suas consequências e com isso a condenação. Então, o propósito de Deus, através do sacrifício do Senhor Jesus Cristo, é a remissão da condenação pelos nossos pecados, e a remissão, o perdão. Mas nesse caso, a gente utiliza essa expressão de aceitar a Jesus ou receber Jesus como único e suficiente Salvador da nossa alma. Por quê? Porque a partir do momento que alguém ouve a palavra de Deus, ela tem o entendimento que ela precisa ser salvo dessa condenação, que ela precisa ser salvo ou salva dessa condenação, precisa reconhecer o sacrifício de Jesus Cristo e receber a Ele como Senhor da sua vida. Como nós cremos na questão do livre-arbítrio, a escolha do homem em seguir ou não aquilo que Deus lhe mostra, os caminhos que Deus mostra para o homem, como nós cremos nessa questão de você ter essa escolha entre obedecer ou não obedecer, se usa essa expressão de aceitar a Jesus como Salvador da sua vida. Porque se a pessoa ela recebe, ela quer e ela aceita,
A partir desse momento, ela firma um compromisso. E não é só a questão de, eu aceito a Jesus Cristo e tá tudo certo e é só isso. Não, a questão é aceitar a Jesus Cristo como seu Salvador, como o Senhor da sua vida, entregar a sua vida ao Senhor Jesus Cristo e a partir daí buscar uma nova vida através do Evangelho do Senhor, que significa boas novas, boas notícias, através do Evangelho da Salvação, que vai nos ensinar a viver agora diferente da vida que nós vivemos, que por muitas vezes é uma vida pecaminosa. Por mais que nós não cometamos tantos pecados, aos olhos de algum, mas no fim todos pecam e todos seriam condenados pelos seus pecados. Então Deus ele dá essa escolha para o homem entre obedecer a Ele, servir a Ele e ser abençoado, ou não servir a Ele, não seguir a Ele e sofrer as consequências, que seria a condenação eterna. Então, espero que vocês entendam essa questão dessa expressão de aceitar Jesus, porque você entende se quer ou não que Jesus seja o Senhor da sua vida. Porque não é só falar da boca para fora. É preciso receber o Senhor Jesus Cristo e querer ter uma vida transformada, uma vida nova, através do Evangelho do Senhor. Fique com essa palavra. Que Deus abençoe sua vida, sua casa, sua família. Em nome do Senhor Jesus Cristo, entregue a sua vida ao Senhor para que Ele seja o Senhor da sua alma e que você seja salvo. Em nome de Jesus.